Olá pessoal, eu sou Mário Soriano. Hoje estou trazendo para vocês um vídeo em continuidade ao vídeo sobre planejamento de demanda, esse sobre gerenciamento de estoques. É um tema importantíssimo dentro do supply chain e eu espero que todos vocês possam aproveitar. Neste vídeo sobre gestão de estoques, serão abordados conceitos, princípios, métodos, drivers, estratégias, custos, estimativas e as fórmulas mais importantes utilizadas no gerenciamento de estoques, abordando as dimensões corporativas, estratégicas, táticas e operacionais de forma holística. Vamos lá! Muito importante já esclarecer que estoque e inventário são conceitos distintos, né? A gente vai usar sem nenhum problema, muitas vezes trocando um pelo outro, mas o estoque, naturalmente, o estoque representa os bens físicos, né? O seu conjunto de materiais, matérias-primas, insumos, produtos acabados, de produtos que a empresa tem para atender às suas necessidades durante o seu ciclo, né? E inventário é a relação, é a listagem, é a conferência que se faz, a checagem que se faz relacionada àquele estoque. Há vários tipos de estoque, várias classificações que a gente vai poder usar. O estoque regular, o estoque de segurança, estoque sazonal, de contingência, de emergência, estoque que a gente vai usar estrategicamente como investimento, estoque para atender demandas específicas, né? Estoque obsoleto, que é o inservível ou cujo ciclo já está se exaurindo, né? A gente tem estoques, por exemplo, estoques consignados em poder de terceiros ou enviados para a fabricação em terceiros. A gente manda as matérias-primas para a industrialização numa empresa terceira, mas esses bens, naturalmente, ainda são de propriedade da empresa, né? Então eles têm que ser inventariados, eles continuam no estoque, né? Então, esses conceitos são muito importantes, são bem simples, mas é sempre bom relembrar, não é? Dentro do supply chain, o gerenciamento do estoque, dando continuidade, né, ao planejamento de demanda, ele envolve uma sequência de atividades, um processo, um procedimento, né? A gestão de estoque é um procedimento formal, que é utilizado para que você possa manter um fluxo de materiais contínuo na quantidade suficiente para que você atenda o ciclo sem gerar excessos e nem ocorrerem faltas. E encomendar os produtos para estoque, fazer a previsão deles, demanda uma análise completa. Eu listei aqui 7 categorias de atividades dentro do gerenciamento de estoque que eu vou pontuar para vocês. A previsão de demanda, controle de inventário, ponto do pedido, ROP, Reorder Point. E o 4 é muito importante, EOQ, Economic Order Quantity, a ordem econômica de pedido, ou seja, o tamanho exato que você vai ter que pedir para ser o ponto mais econômico. A gente vai ver isso também. Gestão de fornecedores, né, a proximidade com os fornecedores, visibilidade. KPIs, análise de desempenho e também, é claro, sistemas, tecnologia de informação. Então esses 7 pontos a gente vai dar uma pincelada aqui nesse vídeo, tá bom? A gestão do estoque vai impactar diretamente em vários elementos estruturais da organização. Esse é o resultado, lucros, né? Fluxo de caixa, gestão de riscos, compras, planejamento, produção. Então, existem várias atividades que serão altamente impactadas pelo estoque, né? A gente vai ver como definir o estoque e quanto isso é importante, quanto ele representa dentro da gestão de uma empresa. Mas em termos de impacto, 3 deles que estão listados são muito importantes. A continuidade da operação, o atendimento do cliente, o cronograma de produção e o cronograma de entregas. Bom, como eu ia dizendo, a escolha da localização, ela preconiza o local onde o custo é menor, né? Onde o custo é menor. Mas muitas vezes a gente vai usar o critério da eficiência, da proximidade, o centro de gravidade entre a maioria dos clientes, a maioria dos fornecedores. Você faz essas simulações e determina onde você vai instalar a sua unidade de estoque, o seu ponto de produtos acabados e também de matérias-primas, né? Como dissemos também, subsídios, obrigações legais, contratuais. Olha, sua empresa não pode se instalar nessa área, esse tipo de atividade tem que ser na área X, na área Y, então tudo isso vai determinar. A infraestrutura local também, né?
quando você vai construir uma unidade ou investir, aportar recursos para construir uma unidade, um depósito, você tem que considerar a existência de estradas, serviços de água, internet, tudo isso, a comunicação, a estrutura física do local, mão de obra disponível, né? Então tudo isso pesa na escolha do local. Mas o custo, né? Os custos realmente predominam sobre os demais. Então, a gente faz aquela comparação, eu vou construir, investir, fazer um ativo fixo, investir num ativo fixo, aportar recursos e mobilizar, ou eu vou contratar um terceiro para fazer essa gestão. Então, normalmente o terceiro ele vai cobrar atual do valor da mercadoria, ou por peso, posição, pallet, né, por volumes, etc. Às vezes até faz um contrato fixo, olha, você vai pagar tanto por mês, independente de quanto entrar, isso, várias modalidades de contrato. Mas quando a gente analisa os custos de um estoque próprio, eu coloquei aqui na tela alguns, metade deles estão aqui, então a gente vê que não é tudo, né? Não é simplesmente o armazém, não. Ao contrário, né? O investimento é só o início. Existem pessoas, equipamentos, manutenção, pintura, isso é custo, né? Tudo que a gente coloca em nome da empresa é custo. No fim das contas, todo esse conjunto de custos forma uma unidade. Então a gente pode escolher desta forma. No próximo slide a gente tem aqui uma simulação. Então aqui estamos comparando um armazém, se uma empresa fosse abrir, eu simulei aqui 20 mil, custaria 20 mil para ele abrir uma empresa, um armazém que teria capacidade até 100 mil quilos, né? E ele tem um prestador de serviço que cobra 3%, do valor da mercadoria, e o preço da mercadoria é R$10 por quilo. Então a gente coloca aqui a simulação, começa no 10 mil e vai até 100 mil quilos. A gente vê que quando passa de 60 mil quilos, o volume dele atinge esse patamar, já começa a compensar ele ter o próprio armazém, né? Porque os 3% são lineares, né? Já esse vai diluindo por quilo, por unidade de quilos, né? Então aqui nessa simulação a gente vê que entre 60 e 70 mil quilos já compensaria falar num investimento para um armazém próprio, né? Abaixo disso ainda compensaria a gestão por terceiros. A estratégia de estoque relacionada aos produtos acabados é o que vai determinar a própria operação da empresa, seja uma indústria, seja uma manufatura de menor porte. Por quê? Porque existem dois tipos de operação, de estratégias de estoque de produtos acabados. Essas siglas são muito importantes, MTS e MTO, Made to Stock e Made to Order. Para alguns produtos, nós vamos usar uma estratégia MTS, Made to Stock. Nós vamos fabricar os produtos sem ter um pedido de compra, eles não estão encomendados. Fabricaremos e mandaremos ele para o nosso estoque. Ele vai ficar no estoque de produtos acabados da empresa para depois serem vendidos, né? É a operação chamada Push, né? Nós vamos colocar e depois vender. O outro tipo de estratégia é o Made to Order, onde a empresa ela vai fabricar a partir do momento que ela tem um pedido confirmado. Ela vai fazer um produto, não vai mandar para o seu estoque de produtos acabados, não. Ela vai fazer por encomenda do cliente. É o pull, né? A gente tem umas diferenças, é claro que quando o mercado é amplo, né, você tem são itens comuns, né, de menor valor, agregado, de demanda regular, de venda mais rápida. Um chocolate a gente vai mandar para o estoque. Mas se nossa empresa é uma fabricante de satélites, de telecomunicações, é claro que a gente não vai ter um estoque de satélites. Naturalmente, então, essas estratégias é que vão determinar a própria operação da empresa e como ela atua no mercado, como ela se posiciona. O estoque a gente tem que realmente iniciar pela sua avaliação. A gente vai usar critérios como as classificações ABC, XYZ, classificação 1, 2, 3, PQR, tem até essa GUS, né, GUS. Então essas classificações elas vão servir para categorizar produtos, né? Por exemplo, a ABC, essa ABC ela vai colocar por valor, você divide em três classes, A, B e C, né? E com isso você consegue priorizar e categorizar os que são mais importantes, menos importantes, e onde você vai alocar seus recursos e esforços para que a gente possa fazer o fluxo de materiais rodar ininterrupto dentro da cadeia de valor. A XYZ, na verdade, ela tem o crítico, por criticidade a X tem baixa criticidade, a Y média, a Z já é alta criticidade, então são os produtos que você vai colocar muito mais prioridade, etc. São esse tipo de classificação. A 1, 2, 3 ela fala de
digamos, o lead time considera também a complexidade, mas enfim, são menos utilizadas, né? E claro, os pelo qual a gente faz a gestão do inventário, por exemplo, o PEPs, né? Primeiro entrar, primeiro sair, é o FIFO, First In, First Out, então tem First In, First Out, o LIFO, e com isso a gente vai utilizar, juntamente com médias, cálculos, contagens cíclicas, né? Modelos just in time. Então, existem vários modelos de gestão de estoque que vão auxiliar muito na hora de fazer uma avaliação para efeitos de fazer uma decisão estratégica na gestão de inventários de estoque, né? Com relação ao custo, o valor do estoque, ele não é fixo. O valor do inventário ele tem que ser constantemente revisto, né? Naturalmente, as normas contábeis e de direito tributário determinam que você faça uma reavaliação desses produtos, até porque com o tempo o seu estoque vai ter uma flutuação no preço para cima ou para baixo, de acordo com o mercado, e é claro que tanto para efeitos tributários quanto para efeitos de controle e apuração de resultados, isso é importante que você faça a reavaliação. Então existem critérios, a lei determina critérios por tipo de produto, por tipo de empresa, se tem sistema, se não tem sistema, então existem normas específicas, a gente não vai entrar nisso para cada tipo de produto, mas em geral você tem que reavaliá-los pelo preço de mercado com uma taxa de desconto. Por exemplo, você tem matérias-primas, não é produto acabado, então você parte do preço de produto acabado para chegar no preço de matérias-primas e etc. Subestimar ou superestimar o estoque são erros gravíssimos. Quando você subestima, você não vai ter material para rodar a linha de produção ou o seu comércio, né? Você não vai conseguir atender o cliente, a sua empresa naturalmente vai ter problemas gravíssimos. Você vai perder cliente, vai perder imagem no mercado, assim, é crítico, é muito crítico. Já quando você superestima e compra um volume maior para o seu estoque, isso vai gerar custos, riscos, né? E isso vai pesar também da mesma forma no seu resultado. É por isso que a gestão de estoques ela visa encontrar um equilíbrio, sem excesso e sem falta. Então é sempre bom revisitar fórmulas básicas. Então a gente tem aqui fórmulas, está na tela aqui para vocês, consumo diário vezes tempo de reposição, ou consumo diário vezes o tempo de reposição mais o estoque de segurança, dependendo da forma como a empresa queira. Tem várias fórmulas, tá? O crítico mesmo é o estoque mínimo, né? O estoque máximo, é claro que ele representa custos, mas o mínimo é vital porque ele gera de linhas de produção e não conseguimos atender clientes, é muito mais crítico, tá? O estoque máximo, normalmente, a fórmula mais básica é o estoque mínimo mais o lote de reposição, né? O que você precisa comprar mais o mínimo que você tem que ter. Normalmente é o máximo. Então existem várias fórmulas, existem várias médias que a gente vai utilizar. Então todos esses dados, estoque mínimo, estoque máximo, consumo diário, tempo de reposição, lead time, todas essas métricas vão ter que estar devidamente anotadas e levantadas para que a gente entre na segunda parte, que é realmente começar a fazer os cálculos um pouco mais avançados. O primeiro dele é quando a gente tem um fator de atendimento, ou digamos um cushion de segurança. Essa primeira fórmula do estoque mínimo aqui é muito simples. Você tem um fator de segurança, isso é determinado pela empresa, normalmente pela alta gestão. Olha, este produto tem uma criticidade. E o máximo que eu posso aceitar de variação, se houver uma falta, é 20%. O que você faz? Se houver uma falta, é 20%. O que você faz? Você calcula o seu estoque mínimo de 80% do seu consumo. Então, por isso que C vezes K. C é o fator, né? Então essa é bem básica assim. Uma fórmula que eu recomendo e acho muito interessante para o cálculo do estoque mínimo é a que utiliza tanto a variação no volume quanto possíveis atrasos no fornecimento, né? Que é essa que está na tela. E ela é um pouco mais complexa, mas também não tem muito segredo, tá? Tem um exemplozinho aqui embaixo, né? No caso, o consumo mensal é de 55 por mês, 55 unidades por mês, e questiona-se qual deverá ser o estoque mínimo se o consumo aumentar para 50, ou seja, houve uma variação na quantidade e houver um atraso de 20 dias. Então, substituindo na fórmula, a gente vai chegar ao o estoque mínimo de 46
quando chega a 46, aquele é o mínimo que você pode ter de estoque para ter segurança na sua operação. Não tem segredo nenhum, mas essa é uma fórmula já que utiliza alguns parâmetros mais realistas para a operação. Bom, além de saber o estoque mínimo que você tem que ter para fazer o seu pedido, é claro, é importante considerar os custos da operação, né? O custo total que nós estimamos para o estoque, ele vai ser o custo da aquisição, né? O custo de encomendar o pedido, mais o custo de manutenção. Tá? Então, observando esse gráfico, fica bem interessante, fica fácil observar que existe um ponto de equilíbrio e é aquele ponto que a gente vai buscar, né, entre esses custos. Esse ponto de equilíbrio é o ponto mais econômico, é o melhor ponto que a gente vai ter para pedir. Isso consiste numa análise simples, né, o lote econômico de compra, o EOQ, LEC, bem na interseção entre esses dois custos. Sendo o primeiro desses cálculos importantes é, claro, EOQ, que a gente falou bastante, né? O lote econômico de compra, a ordem econômica de compra, Economic Order Quantity, né? Essa fórmula, ela parte de uma função, né? Essa quantidade que a gente está buscando, que é o melhor lote econômico de compra, a raiz quadrada de 2 vezes a demanda vezes o custo de aquisição dividido pelo custo de manutenção, né? Então, usando esse parâmetro, a gente chega no seu lote econômico de compra. Por enquanto ainda vai estar um pouco complexo de visualizar, mas a gente vai colocar isso no gráfico, tá? A gente tem aqui uns breakdowns que vão ser necessários também, o número de ordens que você espera fazer no ano, né? O tempo entre as ordens, etc. Tudo isso vai ser calculado também para chegar nesse ponto exato que vai consistir no seu melhor pedido, no seu lote econômico de compra, né? Então vamos colocar aqui o gráfico. Bom, aqui a gente tem os gráficos mostrando. Veja que na interseção, nesse primeiro gráfico, bem no ponto da interseção entre o custo de aquisição e o custo de manutenção, é onde reside o lote econômico de compra. Porque o custo total, ele vem caindo, olha, ele vem caindo e ele vai chegar num ponto em que ele faz a curva e começa a subir. Aquele ponto exato, o ponto mais baixo do custo total, é o seu lote econômico de compra. E para que a gente atinja a melhor performance, a gente tem que saber também qual é o momento adequado de pedir. Então, o EOQ é quanto pedir, quanto vamos encomendar para o estoque, mas quando encomendaremos, né? O segundo gráfico mostra isso, é o seu lote econômico de compra. E para que a gente atinja a melhor performance, a gente tem que saber também qual é o momento adequado de pedir. Então, o EOQ é quanto pedir, quanto vamos encomendar para o estoque, mas quando encomendaremos, né? O segundo gráfico mostra isso. É o reorder point, uma fórmula muito simples, né, que é a demanda vezes o lead time. Basicamente, você tem aquele lead time, é bem naquele ponto do lead time que você tem que fazer o seu novo pedido. Porque se a gente descartar estoque de segurança, considerando uma situação ideal, onde uma nova carga chega e sempre que seu estoque acaba, a gente vai ter um desenho gráfico de uma reta vertical e uma queda, uma reta vertical, né? Vamos colocar aqui um exemplo desse cálculo. Aqui a gente tem 2.400 unidades, que é a demanda anual, tá? O seu preço unitário, o custo de manutenção que eles estão calculando aqui em 20% ao ano, tá? O custo de um pedido, quanto custa fazer esse pedido, quanto você custa para encomendá-lo, e o lead time, tá? Dentro de um ano operacional de 240 dias. Então, 2DS sobre H, ou 2DS sobre IC, vai ser 2 vezes 2.400 vezes 200, dividido por uma função entre 0,20 e 50, né, para multiplicação dos 20% vezes o seu custo, que vai dar a raiz quadrada de 96.000. Substituindo na fórmula, a gente vai chegar que a quantidade exata, a melhor quantidade de pedir, arredondando, vão ser 300 unidades. Ou seja, toda vez que você for fazer um pedido, o melhor lote econômico para manter seu estoque sempre funcionando na melhor performance, seriam 310, mas a gente arredondou para 300 unidades, né, por mês, sendo que o seu consumo é 2.400 por ano, que daria 200 por mês. Então você vai ter uma vez e meio o seu estoque. Toda vez que você chegar no momento de pedir, no seu reorder point, você vai encomendar 300 unidades. Fazendo dessa forma, você vai ter a melhor performance entre os custos, que é a previsão por média móvel. Tá? Então nós temos aqui média móvel simples e ponderada, vamos falar um pouquinho delas. Tá? A média móvel simples, como o próprio nome diz, ela é realmente muito simples de compreender e de aplicar. A média móvel, ela utiliza
dados históricos, dados reais, e com base nesses dados, é claro, ela vai traçar um caminho para uma previsão futura. Ela vai utilizar os valores reais dos meses anteriores ou dos períodos anteriores para determinar qual será o período, o valor adequado para o período atual. Então, a média do período atual, MT, a média deste período, ela vai corresponder a um somatório das médias verificadas nos períodos anteriores, dividido pelo número de períodos. Isso é a média móvel simples. Já a média móvel ponderada, ela vai utilizar fatores de ponderação, né? O que isso quer dizer? Os pesos que você vai atribuir a cada um dos valores reais verificados que estão sendo utilizados, desde que essa somatória de pesos corresponda a 100% ou o número 1. Por exemplo, sempre partindo do valor mais alto desses pesos para os meses ou períodos mais próximos ao atual. Então, por exemplo, no mês atual, nós temos o último período e vamos calcular o período seguinte. O mês passado, nós vamos colocar, por exemplo, o peso 30%, o anterior 20%, anterior 15%, e assim sucessivamente, até que some 1 ou 100%. Tá? Então, 0,5 mais 0,3 mais 0,2, você vai ter 3 meses, você vai ter o número 1, ou seja, 100%. Então, nesse caso da média móvel ponderável, a gente vai fazer da mesma forma, só que nós vamos aplicar à somatória dos valores reais verificados um peso específico, porque assim você consegue ajustar os valores mais recentes às tendências atuais. Alguma tendência específica, né, que tem um crescimento X ou Y, uma diminuição, tudo isso você pode aplicar de acordo com os pesos, sendo que sempre o peso maior, o que está no mês anterior mais próximo, ou no período anterior mais próximo. Eu acho que todo mundo que trabalha com logística conhece muito bem essa fórmula, até porque é como se faz previsão de demanda no Excel, nos sistemas, é sempre feito por médias móveis, ou regressão linear, ou outros métodos, mas esse aqui é muito utilizado. A média móvel ponderada é uma técnica de análise estatística que dá diferentes pesos a diferentes períodos de dados, geralmente com pesos maiores atribuídos aos dados mais recentes. Isso torna a média móvel ponderada uma ferramenta valiosa para previsões mais precisas em séries temporais. Passos para calcular a média móvel ponderada. Escolha os períodos, N. Decida o número de períodos, N, para os quais você deseja calcular a média móvel. Atribua um peso a cada período. Os pesos devem somar 1 ou 100%. Normalmente, os pesos diminuem conforme você se afasta do período mais recente. Multiplique os valores de cada período pelos seus respectivos pesos. Same os resultados para obter a média móvel ponderada. Então, eu espero que vocês possam aplicar esse método. Tá? Esses conteúdos, vou tentar deixar eles disponíveis o máximo de tempo possível. O material relacionado a uma apostilinha completa, né? Aqui foi muito rápido, mas eu tenho uma apostila completa, desenvolvida com todo carinho. Se sentirem necessidade, entrem em contato através do LinkedIn. O contato vai aparecer aqui para vocês. E fique à vontade, eu vou estar sempre à disposição. Mandem sugestões, comentários, críticas, né? E é sempre um prazer estar produzindo conteúdos aí para vocês. Espero que tenha sido muito bom. Até o próximo. Muito obrigado.